Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor Jesus, amém? Feliz, diga glória a Deus. Não só quem está feliz, diga Deus. Quem está triste, diga aleluia. E olha que eu fui devagarzinho hoje, né? Diga para quem está do teu lado, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, feliz de estar aqui. Queria ter voltado antes, mas a correria, né? Difícil, irmãos. Mas aprove o Senhor preparar o dia de hoje. Amém, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23, quem achou, diga glória. Nós vamos ler a partir do verso de número 8, amém? Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um tactomita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens e numa mesma batalha os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoíta, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para uma batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. E você diga amém. Pega a tua Bíblia mais uma vez. Agora abra comigo no livro de Naum. Livro de Naum, capítulo 2. Verso 3. Naum, capítulo 2, verso 3. Está escrito assim, ó: os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. E você diga amém. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça. Graças te damos, Pai, porque quando eu cheguei o Senhor já estava. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua presença está neste lugar. Oh Espírito Santo, quem é sensível, meu Deus, à tua presença consegue te sentir. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está falando no meio de nós.
eu vai continuar falando por intermédio da tua palavra. Tua palavra que vivifica, que tem poder. Por isso, meu Deus, eu quero profetizar sobre esta igreja, que enquanto eles estão aqui ouvindo, glorificando o teu nome, tudo que estava fora do lugar está voltando para o seu devido lugar. A porta que estava fechada está se abrindo. E eu creio, meu Deus, que nessa noite o Senhor vai levantar um exército de valentes aqui, de pessoas poderosas, meu Pai, que entrarão numa batalha vitoriosa, em nome de Jesus. Prepare os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém, irmãos. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, passagem do livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, que nós lemos. Uma passagem muito conhecida, fala sobre os valentes que Davi teve. Israel, ao longo da caminhada, vai ter vários exércitos, mas alguns deles vão marcar toda uma geração. Por quê? Porque parte desse exército era de pessoas diferentes, pessoas fortes, compromissadas, pessoas que tinham algo diferente dentro de si. E quando a gente começa a esmiuçar esse texto, conhecer a história dos exércitos que se passaram em Israel, a gente vai conhecer o exército de Gideão. Quem lembra de Gideão? Gideão é escolhido no meio da improbabilidade, onde ninguém dava crédito, onde ninguém acreditava. Por quê? Porque Gideão era o menor da sua casa. Gideão era o mais rejeitado no meio da sua parentela. A Bíblia diz que Deus escolhe Gideão para liderar um exército. Ora, Gideão está liderando um exército que tem 32 mil pessoas. Só que a primeira batalha que Gideão vai enfrentar contra os midianitas, existe do outro lado guerreiros que somam mais de 135 mil homens. Essa é uma batalha desproporcional. Por quê? Do lado de Gideão, 32 mil. Do lado dos inimigos, 135 mil. É o número do exército. Quem está do lado de Gideão, no meio desse exército, está se acovardando. Está dizendo: Gideão, impossível a gente ir contra 135 mil e sair vitorioso. Essa conta não bate, não dá para ser. É o momento que Gideão vai começar a falar com Deus. Gideão vai começar a clamar a Deus e vai falar com Deus: Deus, eu tenho um exército, mas esse exército é pequeno, perto do número dos nossos inimigos. De repente Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, posso te falar uma coisa? Pode, Senhor. No meio desse exército que você tem até gente demais. Que isso, Deus? Mas o exército do inimigo, 135 mil. O nosso, 32 mil. O Senhor está dizendo que no meio desse exército, do exército de Israel, tem gente demais. Deus olha para Gideão e diz: rapaz, se eu te falar que nem a metade está contigo, tu não acredita. Mas Deus, se eu não tenho nem a metade comigo, como é que nós iremos vencer? E a resposta de Deus para Gideão é: nunca foi a quantidade de gente. Que isso, Deus? Como assim? Aí Deus repete para Gideão dizendo: nunca foi a quantidade. E como é? Sempre valeu a qualidade de cada um que você tem do seu lado. A Bíblia diz que Gideão pega o exército, 32 mil pessoas. De repente eles vão chegar a um determinado momento, a um determinado lugar, e cerca de 22
22.000 pessoas vão voltar para casa. Cerca de 22.000 pessoas estão dizendo: nós não somos capazes de ir para essa guerra, nós não temos coragem de ir para essa guerra. 22.000 pessoas vão abandonar Gideão no meio dessa caminhada, no meio dessa guerra. Os 22.000 estão voltando. Quantos ficaram? Diga comigo: 10.000. Não diga com força, irmão. Você não almoçou, não? Fala: 10.000. Isso, como é que ficou bonito agora, tá vendo? 10.000. Só que Deus olha para 10.000 e fala assim: Gideão, o quê? Tem muita gente aí ainda. Deus, está impossível. Não dá para vencer. Deus está olhando para Gideão, está dizendo: Gideão, não questione os meus métodos. Fica tranquilo, porque só vai ficar do teu lado quem vai fazer a diferença no meio dessa guerra. Gideão, oi, leva eles para tomar água. Quem não beber água com a mão, colocar a boca direto na água, manda embora. Gideão obedece, leva esse exército. Meio de um poço, eles começam a beber água, e Gideão vai perceber que tem muita gente fazendo exatamente como Deus lhe havia dito. Estavam confusos, não sabiam o que estavam fazendo ali. De repente, Deus olha e diz: todo mundo, Gideão, que não colocou a mão na água, manda para casa. Sabe quantas pessoas? Cerca de 9.700 homens. Pastor, quantos ficaram? Diga para quem está do teu lado: só ficaram 300. Gideão está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, como nós iremos vencer? Aí sabe o que Deus está respondendo para Gideão? Gideão, é simples. O que dá para você enfrentar, você sabe a quantidade de pessoas que precisa. O que não dá para enfrentar, fica tranquilo, é sinal que a guerra não é tua, é minha. Deixa eu liberar essa palavra para quem veio. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deus está dizendo: o que é para você fazer, estará uma quantidade de pessoas do lado que farão, mas o que não está no teu controle, fica tranquilo, Deus não precisa de ninguém. Quem fará é Ele. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus não está à procura de quantidade, Deus está à procura de qualidade. Se você olhar para a tua vida hoje, quem você é? Você faz parte de um exército vencido ou você faz parte de um exército vencedor? Aonde é que você tem se posicionado? Sabe por quê? Porque aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, a Bíblia vai dar ênfase que Davi tem um numeroso exército. E no meio desse numeroso exército, Davi conta 37 homens. Só que no meio de 37, a Bíblia diz que 3 vão se destacar. Irmãos, 3, olha para quem está do teu lado. Só se destacou 3. Será que dentro da tua casa você tem se destacado? Será que aonde você pisa você tem se destacado? Quem é você
no meio dessa guerra. A Bíblia diz que esses 3 homens são diferentes. Será que no meio desse exército eu estou falando com gente que é diferente? A Bíblia diz que todas as vezes que os três iam para a guerra, a maioria fugia com medo. Mas eles individualmente, no que depender de mim, meu pastor não sofre. No que depender de mim, essa guerra a gente não perde. Porque enquanto muita gente abandonou a posição, a minha vai continuar sendo garantida. Porque aonde o meu pastor me colocou, eu vou honrar o nome dele. Isso, eu vou permanecer aqui. No que depender de mim, a minha família não sofre, a minha igreja não sofre, a minha casa não sofre, porque eu não retrocedo da posição que eu fui colocado, porque eu fui chamado para fazer a diferença. Você tem noção que um homem aqui com uma lança feriu 800? Eu não estou falando que juntou 10 para lutar contra 800. Eu estou falando que um único homem, com apenas uma lança, feriu 800. Sabe por quê? Porque ele não olhou para o obstáculo que ele estava enfrentando, ele olhou para o objetivo, ele olhou para o propósito. Deixa eu liberar essa palavra para você. Nem toda guerra é fácil de ser enfrentada e fácil de ser vencida. Agora, se você tem a certeza do propósito, onde você quer chegar, nenhum obstáculo será capaz de te derrubar. Por quê? Porque maior é aquele que fez aliança com você, oh aleluia, do que qualquer barreira que se levanta no teu caminho. Deus está dizendo: quem sabe para que foi chamado, não desiste no meio do processo. Você tem convicção disso, do que você foi chamado, de quem você é? Você sabe o que você está fazendo aqui hoje? Se eu fizer essa pergunta para você, você vai saber me responder. Qual é a sua identidade? Quem é você no meio da guerra? Faça a diferença, meu irmão. O profeta Naum, ele escreve dizendo: e os seus escudos eram vermelhos, a sua vestimenta escarlate, o vermelho sangue. E era assim que eles iam para a guerra, vestidos de vermelho. Aí você me pergunta: pastor, qual a lógica? Por que vermelho? Tanta cor. Por que vermelho? Por que não branco? Branco é paz. Logo vermelho. Olha para cá. 2 motivos. Primeiro, eles sabiam que no meio da guerra seriam feridos, que o sangue ia escorrer, a ferida seria aberta. Vestidos de vermelho, seus inimigos ficavam confundidos. Eles não sabiam que aquele valente estava ferido. Ora, quando o inimigo observava o soldado vestido de vermelho, observava que ele estava todo de vermelho, não conseguia enxergar ferida. Tudo que ele enxergava era um soldado forte. Posso liberar a primeira revelação para você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo? Se vista de vermelho no meio dessa guerra espiritual, porque nem todo mundo precisa saber que você está ferido.
Não, eu vou liberar para você entender. Eu estou dizendo que no meio dessa guerra toda, em algum determinado momento da tua vida, você vai se ferir, você vai se machucar. Isso, eu estou dizendo para você que essa luta vai ser difícil de ser ganha. Num determinado momento, a ferida estará exposta. Mas sabe o que Deus está dizendo? Nem todo mundo precisa saber que você está ferido. Nem todo mundo precisa saber que você está machucado. Cuidado com quem você abre a boca para falar dos seus problemas. Cuidado com quem você abre a boca para contar aquilo que você está passando. Nem todo mundo precisa saber que você está na prova, que você está no deserto, que você está na luta. Sabe que Deus está dizendo? Mostra para todo mundo que por mais que você esteja ferido, você continua sendo um soldado forte. Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, ó. Eu estou sentindo uma graça aqui para liberar essa palavra para você. Deus está dizendo para alguém nessa noite: permaneça firme, mesmo ferido. Continue sendo valente, continue sendo forte, porque os teus inimigos ficarão confundidos. Vou falar algo para vocês aqui, irmãos, e vou falar muito aberto. Cuidado para quem você desabafa. Nem todo mundo que parece que é, literalmente é. E aqui mora um grande perigo. Não só para o físico, mas para o mundo espiritual. Porque tudo que o diabo quer é uma legalidade. Ele quer uma brecha para entrar, destruir, fazer uma arruaça. Você vai perceber que dentro da Bíblia, todas as vezes que alguém está passando por uma dificuldade e vai diante de um profeta, que o profeta diz: entra na tua casa. Lembra da viúva? A viúva vai até o profeta e diz: eu estou passando por uma luta terrível. Não sei mais o que fazer. Eles vão vir e vão buscar os meus filhos. Mas o meu marido era teu servo. O profeta olha para ela e diz: declara-me o que tu tem em casa. Ela diz: eu não tenho nada, senão a botija, um pouquinho de azeite. Vai até os teus vizinhos, pegue vasilhas, muitas, não poucas. E depois de pegá-las, vá até a tua casa, entra dentro do teu quarto e fecha a tua porta. Sabe o que o profeta está dizendo? Você pode estar na prova, mas nem todo mundo precisa saber. E fica tranquilo, porque no lugar onde ninguém vê você passando por luta, é no mesmo lugar onde ninguém vê que também saberão que você foi exaltado. Pela mesma porta que você passa hoje humilhado, cabisbaixo, será a mesma porta que você sairá com muitas vasilhas cheias de azeite. Percebeu algo aqui? Em secreto. Que nem todo mundo precisa saber. Só saberão depois que já aconteceu. Não tem um ditado que diz: aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga? Tem coisas que não é para você falar, é para guardar para você. Tem gente que não precisa ouvir, ela vai ver. Está entendendo isso? Eu posso estar ferido, mas no que depender de mim, ninguém vai saber da minha ferida. Ou você acha que a liderança tem dias que não sangra? Eu vou falar por mim, irmãos. Tem dia que o líder sobe no altar e que as feridas estão expostas. Mas eu te garanto uma coisa: pastor André Lessa e pastora Juliana nunca subiu nesse altar para contar derrota. Porque por mais que a ferida esteja exposta, eles sabem qual é o propósito.
E quem conhece o propósito não tem tempo para sentir dor. Está doendo, mas eu sigo em frente. Pastor, segundo motivo de se vestir de vermelho para ir para a guerra. Eu disse aqui, primeiro, o inimigo olha, não vê ferida, por mais que esteja. Ele fica confundido. E a segunda pessoa que não vê ferida é você. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você olhar para a tua ferida, você vai querer parar. Porque todas as vezes que alguém olha para a ferida, dói. Maior exemplo, vou dar um exemplo, meu filho. Esses dias o meu filho caiu, machucou o joelhinho, ralou o joelhinho. Todas as vezes que ele olhava para o joelho, que via o joelhinho machucado, ele chorava e dizia: papai, está doendo. E eu fiz um teste. Já estava melhorando o joelhinho dele, já estava criando casquinha, pastor André Lessa. Estava criando casquinha. Ele já tinha esquecido. De repente eu falei assim: filho, e o seu dodói melhorou? Quando ele olhou para o dodói, ele falou: está doendo, papai. Só voltou a doer porque ele lembrou, ele olhou. A gente também é assim. Tem coisas que vai doer na nossa vida quando a gente para dar ênfase, para olhar, para observar. Olhe para cá. Eles se vestem de vermelho porque eles estão dizendo: eu posso estar ferido, mas não estou vendo a ferida. Eles estão dizendo: no que depender de mim, não vou olhar para a ferida. Mesmo ferida, eu vou continuar lutando. Todas as vezes que você olhar para a ferida, você vai querer parar, mas se você não ver ela, você vai continuar lutando. Você vai ganhar força para lutar, você vai ganhar força para seguir em frente. Você sabe que está ferido, mas não está observando a ferida. Você está num propósito, sabe onde vai chegar, e no que depender de você, nada vai parar o teu propósito. A nossa vida é assim, irmãos. Nossa vida é assim. Caminhada cristã é assim. Às vezes a gente está ferido, está machucado. Mas se a gente parar para ver, se a gente parar para sentir a dor, a gente para o processo. A gente para no meio da caminhada. Agora, quando eu tenho um objetivo e quando eu não observo onde está doendo, eu sigo em frente. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quem já foi machucado, quem já foi ferido, mas num determinado momento da tua vida, você tinha tantas outras prioridades que não parou para sentir dor, de repente todo mundo vai responder: pastor, sou eu. De repente você caiu, se machucou. Eu estava vendo um vídeo hoje. Renan estava falando de vídeo, lembrei de um vídeo também, um vídeo que eu estava assistindo hoje. Uma mãe, e a mãe está sentada num banquinho, de repente vê um filhinho pequenininho, menor do que o Ravi. O filhinho dela está vindo e ela vai perceber que atrás tem uma pilha de tijolos. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Uma pilha de tijolos muito grande. Quando ela observa que os tijolos vão cair, o que ela faz? Ela entra na frente do filho e o que acontece? Os tijolos caem em cima dela, ela protege o filho. Ela está toda ferida, só que ela não tem tempo para sentir dor. Por quê? Porque a prioridade dela nesse momento é o filho dela. Ela vai sair do meio daqueles tijolos que estão ali
pega o filho, retira dali. Escuta isso. De repente eu estou falando para alguém que é assim que acontece na tua vida. Você até foi ferido, você até foi machucado, você até sentiu essa dor. Só que o teu objetivo era tão grande que você não parou para sentir essa dor. Você continuou. Por quê? Porque o teu objetivo é maior do que aquilo que você passa. Sabe que Deus está dizendo? Vai ter dias que no meio dessa guerra vai doer. Vai ter dias que no meio dessa guerra você estará ferido. Só que Deus está dizendo: não olha para a ferida, siga em frente, porque eu vou te sustentar. E no final eu vou entregar na palma da tua mão uma grande vitória. A Bíblia diz que aquele homem, um dos valentes de Davi, 3 valentes, mas um deles matou tanta gente, um exército inimigo tão numeroso, e havia um exército tão grande com eles, mas fugiram, foram embora, não acreditaram, mas ele permaneceu ali lutando, lutou tanto que as tuas mãos fundiram na própria espada, mas ele não parou. Estava doendo, mas tinha um objetivo. Estava doendo, mas tinha um propósito. A Bíblia diz que ele só para quando ele olha e só observa mortos no meio daquele campo. Sabe que Deus está dizendo para alguém nessa noite: vai até doer, mas você só vai parar quando Deus falar: toma posse da tua vitória. Você é vitorioso no meio dessa guerra. Se coloca de pé comigo. Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem alguém sentindo a presença dele? Tem alguém sentindo essa presença? Tem alguém sentindo essa presença? De repente essa palavra é para você. Pastor, estou ferido. Pastor, estou machucado. Pastor, parece que tem dias que eu não vou conseguir seguir em frente. Parece que tem dias que eu não vou conseguir vencer. Deus está dizendo: vai sim, meu filho. Sabe por quê? Porque você não é como os que desistem. Você é quem eu chamei para ser. Você é diferente. Tem dias que você não tem recurso. Tem dias que você não tem força, mas quem te chamou te sustenta. Quem te chamou está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Deus está dizendo: continua, persevera, vai firme nesse propósito, porque aquilo que não der para você, dará para o nosso Deus. Mas nessa peleja tu não sairá envergonhado, você vai sair cantando o hino da vitória. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê nessa palavra? Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com alguém nessa noite. Persevera, vai em frente, não desista. Se vista de vermelho. Não vou parar. Estou falando que é fácil. Eu estou falando que o propósito é maior do que a dor. O teu pastor precisa de você. Essa igreja precisa de você. Davi está precisando de você. E será que se ele te chamar para essa guerra, ele pode contar contigo? Ou você é um daqueles que corre, que foge? Você tem que bater no peito e falar: no que depender de mim, essa obra vai vencer. No que depender de mim, essa obra vai prosperar. No que depender de mim, essa igreja vai ser conhecida em todo Itaboraí. Oh, aleluia. No que depender de mim, essas cadeiras não estarão vazias. No que depender de mim, eu vou pagar um preço junto com o meu pastor. Eu vou ser como Arão e como Ura. Eu vou pegar de um lado e de outro, mas as mãos deles continuarão estendidas para que a gente continue vencendo. Será que se o teu pastor precisar de você hoje, ele pode contar contigo? Chegou um tempo. Escute isso, eu paro aqui agora.
Chegou um tempo, escute isso, e o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão, estou todo arrepiado, em espírito e em verdade. E nos fins do tempo, o amor de muitos se esfriaria. Mas no meio desse exército eu te pergunto nessa noite: quem é você? Não permita que a chama se apague. Se eu fosse você, no final desse culto, eu daria um abraço no teu pastor, na tua pastora. Perguntaria para eles: pastor, o que eu posso ser útil? O que eu posso ajudar vocês? Divide esse fardo, irmão. Sabe por quê? Porque ser pastor não é fácil. Tem dias que o fardo é pesado demais. Oh, remanau e fonde. Jesus, o que é isso? Joplefai e remiofonde place. Tô sentindo uma graça aqui, ó. Jominarro é uive vacando reblasse rema revoerece elebre a fonde. Eu tô sentindo a presença aqui, ó. Oh, aleluia. Glória. Meu Deus, o que é isso? Bate no teu peito e diga: eu sou um dos três. Diga: eu sou um dos três que vai honrar essa obra. Agora, irmão, honra com a tua palavra que foi liberada da tua boca. Eu creio que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?